Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, na realidade concreta do seu dia, com os seus problemas, com as suas alegrias, com as suas dificuldades, com os seus desafios, aí onde está. Conte que Deus está contigo e ore comigo neste momento com fé e com confiança. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, cara irmã, com grande alegria e com grande satisfação, vamos ler o Evangelho deste dia em que a Igreja recorda São Nicolau, ou então, como dizem os holandeses, Sinterklaas. O Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 9, versículos do 27 a 31. E diz o Evangelho: Naquele tempo, Jesus pôs-se a caminho e seguiram-no 2 cegos, gritando: Filho de David, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus perguntou-lhes: Acreditais que posso fazer o que pedis? E eles responderam: Acreditamos, Senhor. Então Jesus tocou-lhes nos olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado, para que ninguém o saiba. Mas eles, quando saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caro irmão e cara irmã, meditando esta palavra do dia, este Evangelho que o Senhor hoje nos oferece, vamos olhar para o texto e temos aqui um texto narrativo em que encontramos dois homens com uma grande limitação visual, ou seja, impossibilidades de ver. Sabemos que no tempo de Jesus, qualquer deficiência que a pessoa tivesse física estava estigmatizada como consequência de um pecado. Ou seja, esses 2 homens eram cegos porque ou os pais tinham pecado ou então eles mesmos tinham incorrido em algum pecado. Mas a verdade é que Jesus vem exatamente destruir esta mentalidade. Embora já encontramos no livro do profeta Ezequiel, se agora não me engano, Ezequiel 36, onde se diz de maneira muito clara que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Mas ao mesmo tempo, caro irmão e cara irmã, sabemos que existe também uma solidariedade, assim como existe a solidariedade em relação à salvação que adquirimos de Cristo, da mesma forma também existe uma solidariedade em relação ao pecado originante, ou seja, o pecado de Adão e Eva, dos primeiros homens, ou seja, dos nossos progenitores. Mas a verdade é que existia esta consciência no tempo de Jesus. Alguém tinha algum problema, alguma deficiência, alguma doença, alguma enfermidade, então era visto como consequência do pecado. E Jesus vem exatamente mostrar que não. Essas limitações muitas vezes acontecem para que se manifeste a glória de Deus. Em alguma passagem o Senhor diz isso de maneira muito clara. Mas olhando para este texto, vemos que estes 2 homens são cegos, mas eles sabem aproveitar o momento. São cegos, como digo, este texto tem relação, podemos colocá-lo em relação com o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, a história do cego Bartimeu. Mas a verdade é que tanto estes 2 cegos como Bartimeu são pessoas que sabem aproveitar a oportunidade que têm. Eles são cegos, mas não estão
ali numa atitude de lamentação, de lamúria, não estão a chorar pelo leite derramado, não. Estes homens são cegos e reconhecem a sua limitação, reconhecem a sua fragilidade, reconhecem a sua deficiência, mas ao mesmo tempo não estão de braços cruzados, são homens que saem à luta, que enfrentam a vida. Irmão e minha irmã, quantas vezes nós choramos pelos problemas que temos? Quantas vezes nós não temos capacidade de enfrentar as dificuldades? Quantas vezes nós não sabemos enfrentar a doença, não sabemos enfrentar o fracasso da vida? Quantas vezes não sabemos reconhecer, como estes cegos, que só Jesus tem a solução para as nossas vidas? Quantas vezes não sabemos reconhecer que sem Jesus nós não conseguimos dar um passo significativo? Quantas vezes não sabemos reconhecer que sem Jesus não seremos capazes de transformar a realidade em que estamos inseridos? Então, hoje o Senhor vem revelar-me a mim que talvez também esteja cego. Cego talvez no meu problema, cego talvez nas minhas dificuldades, cego talvez nos meus desafios. Eu mesmo digo para ti, meu irmão e minha irmã, talvez estejas cego, cega nas tuas dificuldades, nos teus problemas, na tua circunstância concreta, mas hoje o Senhor vem ao teu encontro e diz: olha, eu estou aqui, estou ao teu lado. Mas é preciso ter a atitude destes dois cegos que clamam pelo Senhor, que gritam pelo Senhor. Portanto, diante das minhas dificuldades, diante das minhas fragilidades, diante das minhas deficiências, eu devo clamar ao Senhor, devo pedir, porque a palavra do Senhor nos ensina: pedi a dar-se-vos-á, batei e abrir-se-á. Portanto, é pedindo que recebereis, é pedindo que nos alcançaremos. Portanto, não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Nós temos problemas, todos temos, mas o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. O nosso Deus é maior do que as dificuldades e as vicissitudes que nós enfrentamos a cada dia. Portanto, confia no Senhor. No fundo, estes dois cegos nos querem hoje revelar e transmitir esta verdade. Confia no Senhor, ser forte. Confia no Senhor, seja... E diz ao Senhor com fé, diz ao Senhor: Senhor, eu sou cego, eu sou paralítico, eu sou coxo, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu tenho esta situação da qual não consigo sair, mas peça ao Senhor. Encarecidamente eu te digo neste dia, meu irmão e minha irmã, eu não sei, não te conheço talvez, não sei quais sejam os teus problemas, não sei quais são os obstáculos e os desafios que tens, mas de uma coisa eu tenho certeza e te posso garantir neste momento: Deus quer ser o teu braço direito. O Senhor quer te levantar da situação e da miséria que te encontras. O Senhor quer fazer com que tu experimentes e voltes a sorrir. Sim, tu que perdeste o sorriso por algum problema, tu que perdeste o encanto e a alegria de viver por alguma situação, hoje o Senhor quer restituir-te esta alegria, esta confiança na vida. Estes cegos confiam em Jesus e eles pedem e foram curados pelo Senhor. Foram curados pelo Senhor. Ao chegar a casa, os cegos se aproximaram-se dele. Ou seja, eles gritam por Jesus ao longo do caminho. Jesus não se deteve, eles vão atrás. E aqui quero sublinhar algo, porque o texto diz que os cegos, ao chegar a casa, aproximaram-se de Jesus. Eles não foram sozinhos, porque não podiam enxergar. Os cegos foram acompanhados por alguém. Então, que tu, meu irmão, sejas este acompanhante que leva as pessoas a Jesus às pessoas. Ou seja, estes cegos chegaram a Jesus porque alguém os conduziu à presença de Jesus. E eles não desanimaram porque alguém os motivou, alguém os ajudou a confiar de que Jesus tinha a solução para o problema que eles tinham, que era a cegueira. Meu irmão e minha irmã, os pais da Igreja, nomeadamente São Jerónimo, nos vai dizer que a verdadeira cegueira está naqueles que não conhecem o Senhor, naqueles que não têm fé em Jesus Cristo. A verdadeira cegueira está naqueles que não caminham com Jesus. Estes dois homens, a partir deste momento, passaram a caminhar com Jesus, certamente. Certamente contaram por onde passaram o grande milagre que aconteceu nas suas vidas. Mas o Senhor, para além de curar a cada um fisicamente, o Senhor curou o coração daqueles homens que traziam feridas, que traziam humilhações. Estes homens foram muitas vezes humilhados pela condição, foram muitas vezes estigmatizados. Então, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista social, estes homens tinham um grande peso sobre si mesmos. E o Senhor libertou-os. O Senhor é a libertação. Conhecereis a verdade que é Jesus e Ele trará a libertação às nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Nicolau, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.